Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado hoje é o deputado federal Rodrigo Pacheco, do MDB, que está mais uma vez com a gente aqui no Café com Política, mas dessa vez com um cenário bem diferente para a gente conversar, né, deputado? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos da equipe da rádio e a todos os ouvintes. Deputado, como eu dizia agora há pouco, por que o cenário agora é diferente? A gente recebeu o senhor, logo que a rádio começou aqui, a gente conversava naquela ocasião, o senhor enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, um cargo muito almejado lá no Congresso Nacional, e a gente falava sobre as denúncias contra o presidente Michel Temer. Mas agora o senhor figura no cenário do Estado aqui como pré-candidato ao governo do Estado, e tudo isso gira em torno também da sua permanência ou não no MDB. Como é que está isso agora? O senhor realmente já decidiu? O senhor vai deixar o partido? Olha, eu tenho uma decisão nesse momento, um propósito muito sincero da disputa ao governo do Estado de Minas Gerais. Isso decorre, de fato, da minha biografia, do que, de certo modo, eu desempenhei nesse meu curto tempo na política, né, nesse meu primeiro mandato de deputado federal, inclusive à frente da Comissão de Constituição e Justiça. O meu partido é o PMDB, hoje MDB. Há um apelo muito grande da base do partido, de prefeitos, vereadores, lideranças, para que haja uma candidatura própria do partido, e eu mantenho viva essa discussão no âmbito do MDB para que haja essa candidatura própria do partido. Eu recebi convite de outros partidos, especialmente o convite mais formal feito foi do Democratas, para que eu me filie e dispute o governo pelo Democratas. Tudo isso será avaliado no decorrer do mês de março, mas eu digo, Delma, que independente de filiação partidária, nosso propósito na política hoje é de uma reconstrução das bases da política de Minas Gerais, da política nacional, com um apelo popular, com a discussão com a sociedade e, sobretudo, eu ouvi agora há pouco a avaliação política, especialmente da Raquel Faria, sem apadrinhamento político, sem que haja realmente donos de candidaturas ou pessoas que queiram ser protagonistas além da conta. Nós temos que ter uma soma de esforços, soma de pessoas com um propósito comum de resgatar os valores do Estado, de fazer crescer o Estado de Minas Gerais e dar oportunidade para todos os mineiros de ter uma vida melhor. Participa com a gente aqui do Café com Política também, Ana Luísa Faria, nossa repórter de política do Jornal Tempo. Bom dia, bem-vinda mais uma vez, Ana, participando com a gente aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, deputado. Bom, deputado, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. O senhor disse que pretende ter, se for realmente candidato ao governo de Minas, uma candidatura que não tenha necessariamente padrinhos políticos. Mas é evidente que o Democratas tem aqui em Minas uma proximidade histórica com o senador Aécio Neves e com o campo do senador Aécio Neves, onde também hoje existe a pré-candidatura do ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro. E até a Raquel Faria falava no comentário dela um pouquinho mais cedo que hoje existe aí uma divisão muito grande nesse campo do senador Aécio Neves. O senhor está em negociação com o campo dele, mesmo não querendo uma candidatura sem apadrinhamento? Bom, de fato, é uma candidatura, um propósito de candidatura sem apadrinhamento político, repito, uma soma de esforços e de pessoas que se equivalem dentro de um cenário que é um cenário de uma política diferente que as pessoas querem. Há um mundo fora da política, né, de pessoas que infelizmente hoje não se interessam por política em razão do que transformou-se a política nacional. Naturalmente que a conversa com os partidos políticos deve acontecer, porque não se faz campanha sem aliança de partidos políticos, mas todos nessa mesma lógica de que a política mudou, que não há mais aquela forma de fazer política de cessão de cargos, de espaços além da conta. Nós temos que ter gestão enxuta, nós temos que ter planejamento de gestão para recuperar as finanças do Estado. Então, francamente, eu estou em diálogo pleno com todos aqueles que se colocam dentro desse propósito de oposição ao atual governo do Estado, reconhecendo e compreendendo que o atual governo não consegue cumprir suas obrigações básicas. Então é preciso apresentar um projeto novo, diferente, de solução para os problemas do Estado. E talvez essa unidade pode nascer a partir desse diálogo com todas essas pessoas que têm essa mesma compreensão de que é preciso apresentar um projeto diferente do que está aí. Existe alguma possibilidade do senhor compor chapa com o Diniz Pinheiro? Claro que há essa possibilidade, eu acho que esse é um diálogo que tem que ser sempre aberto, até porque o deputado Diniz Pinheiro tem a sua história como parlamentar, como ex-presidente da Assembleia, tem um apelo muito grande no interior do Estado, muitos prefeitos gostam dele, está afiliado a um partido político que eu busco o apoio também, que é o Partido Progressista. Então, esse diálogo com o deputado Diniz Pinheiro existe, como deve existir também com o ex-prefeito Márcio Lacerda, que também é um pré-candidato, porque há algo que de fato une todos esses personagens,
que é realmente o reconhecimento de que o Estado, da forma como está, não pode repetir o mandato do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. Então, isso talvez une um propósito de apresentar uma solução para o Estado, e esse diálogo é sempre bom que haja de maneira muito transparente, muito sincera e com uma única intransigência. A intransigência é de que nós não podemos fazer aquela política que sempre foi feita nos estados e no Brasil de modo geral, que é aquela política do inchaço da máquina para abarcar todos os apadrinhados políticos, todos os filiados de partidos políticos. Nós temos que ter realmente um propósito de enxugar a máquina pública, de fazer crescer o estado de Minas Gerais e uma arrecadação que seja compatível com as despesas do estado. Então, diante dessa pergunta da Ana, deputado, o senhor aceitaria, por exemplo, se fosse o caso, partindo do comentário, inclusive, da Raquel Faria agora há pouco, que falava sobre a força que o Diniz Pinheiro está tendo no Democratas? Caso o senhor fosse para o Democratas, o senhor aceitaria compor chapa com ele como vice? Ou o senhor não? Se sair do MDB, vai ser para viabilizar a sua candidatura como governador, como cabeça de chapa mesmo? A minha intenção é disputar a eleição de governo do estado, fazendo as composições necessárias com aqueles que tenham esse entendimento de uma política diferente. Eu acredito muito nesse senso do ex-deputado Diniz Pinheiro. A referência foi feita não em relação ao Democrata, mas em relação ao PSDB, onde há realmente muitos membros que apoiam o deputado Diniz Pinheiro, e isso é absolutamente natural. O que nós temos é que conversar e chegar num denominador comum de uma construção, de uma solução para os problemas de Minas Gerais e apresentar isso para a população. Algo novo, algo que nunca se viu, algo inovador, algo criativo, mas que não transija com um aspecto muito relevante que eu acabei de dizer, que o Estado não comporta tudo que tem sido feito com ele ao longo desse tempo todo. Então é preciso apresentar um projeto realmente planejado de gestão do Estado e pautado naquilo que as pessoas mais reclamam hoje, que é na ética, que é na honestidade de fazer uma política diferente de tudo que já se viu até hoje. Deputado, o senhor está falando aí dessas negociações, dessas conversas com outros 2 pré-candidatos ao governo que também hoje são do campo de oposição ao governador Fernando Pimentel, o ex-deputado Diniz Pinheiro e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Na avaliação do senhor, seria melhor uma candidatura única da oposição em Minas para enfrentar, talvez, em pé de igualdade, o governador Fernando Pimentel? Ou a estratégia seria, por exemplo, ter candidaturas, pulverizar um pouco mais essas candidaturas de oposição, até na tentativa de forçar um segundo turno e, em forçando o segundo turno, as forças de oposição se unirem? Qual é o melhor cenário, na opinião do senhor? Olha, eu sinceramente não sei qual seria o melhor cenário do seu ponto de vista de estratégia. Talvez eu não seja a pessoa mais recomendável para dizer a respeito disso, porque eu estou 3 anos na política. Eu não sou um professor de estratégia em matéria de política. Se é uma candidatura única do campo de oposição, se é uma divisão de candidaturas. Eu falo por mim. A minha intenção é realmente unir o máximo de pessoas que tenham a ciência de que esse novo projeto que nós estamos apresentando para Minas Gerais é diferente do que já se viu até hoje. Que é algo novo, que tem um compromisso de enxugamento de secretarias, diminuição de cargos comissionados, fazer crescer o Estado através da criação de fatos geradores tributários e não de aumento de base de cálculo, de alíquotas de impostos, ou seja, aumento de carga tributária, mas fazer crescer com produção, gerando renda, gerando emprego e gerando um ambiente de otimismo e de esperança em Minas Gerais, que infelizmente foi para o brejo, porque as pessoas hoje estão desesperançosas na política e no nosso Estado em razão de tudo que está se vendo. Atraso de salários de funcionários, não pagamento de 13º, não repasse daquilo que é constitucional e sagrado para os municípios onde vivem as pessoas, que é o atraso do ICMS e do IPVA, que pertence aos municípios, o não repasse do transporte escolar, do Fundeb, da saúde, né? As pessoas vivem em municípios, às vezes pequenos, cuja falta desse recurso de repasse do Estado torna a vida dessas pessoas um caos. Então nós temos que ter realmente a consciência de que não é possível mais fazer promessa, não é possível mais transigir com o mal feito e apresentar um projeto planejado, cujas ações têm que ser avaliadas não no momento que elas são empreendidas, mas para daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, o que elas vão refletir na vida dos mineiros e das mineiras. Então fazer algo planejado, apresentar isso à sociedade, e a sociedade de Minas Gerais é que decidirá qual é o melhor modelo. É o modelo que está aí atualmente ou esse modelo novo apresentado por essas pessoas que se juntam dentro desse propósito de retomar o protagonismo do Estado de Minas Gerais, que se perdeu ao longo do tempo, infelizmente. Deputado, o discurso do senhor, o discurso do senhor vai contra o que prega uma ala do MDB que defende
que o partido ele continue fazendo chapa com o PT e tentar uma reeleição do governador Fernando Pimentel. Eu pergunto, como é que o senhor está trabalhando para tentar convencer essa ala do seu partido a apoiar o seu projeto? E, diante disso, o senhor se deu um prazo para conseguir isso e tomar uma decisão em relação a onde o senhor vai ficar? Essa ala do partido, do PMDB, que eu respeito, porque são meus colegas de partido, tem a exata noção do que é esse governo e dos problemas que esse governo tem enfrentado. E esta ala do partido também tem a exata noção do que é o tamanho do partido em relação a isso e da possibilidade do partido ser protagonista com candidatura própria. Então, eles próprios farão essa reflexão e em algum momento reconhecerão isso. Obviamente que há questão de conveniência eleitoral, de uma chapa que é melhor para a reeleição de deputado qual ou deputado tal, e eu respeito isso faz parte, inclusive, do entendimento político, mas eu ainda tenho muita esperança que as pessoas possam ter consciência de que nós precisamos mudar Minas Gerais, que nós temos que ter coragem para mudar Minas Gerais e fazer com que as pessoas tenham esperança numa política melhor no nosso estado. É para isso que eu estou na política, para isso que há 3 anos atrás eu deixei a minha vida privada como advogado, como militante da Ordem dos Advogados do Brasil, para me dedicar à vida pública, ao meu mandato de deputado federal e agora esse propósito de ser governador de Minas Gerais. Então eu acredito muito na consciência e na sã consciência desses meus companheiros de partido para uma candidatura própria do MDB. Deputado, ainda nesse assunto do MDB, amanhã está marcada uma reunião na qual a pauta vai ser a expulsão do secretário Sávio Souza Cruz. Eu queria saber como que está isso dentro do partido, se essa reunião vai acontecer mesmo. Eu tenho acompanhado pouco essa questão. Houve um requerimento de membros do partido, de PMDB Afro, de PMDB Mulher, pela expulsão do secretário, deputado Sávio Souza Cruz, cuja decisão é tomada pela Executiva Nacional por uma comissão específica em relação a isso. Talvez o meu papel, até pelo meu perfil conciliador, de diálogo, seja o de colocar água nessa fervura para evitar esse tipo de problema que, às vezes, nesse momento, pode contaminar um ambiente de construção dentro do partido. Porque eu ainda acredito que o próprio deputado Sávio Souza Cruz, com a inteligência que tem, possa reconhecer que o MDB tem que ser protagonista e tem que apresentar um modelo diferente do que está aí no governo do PT. Isso é um indicativo de que há uma ala mais forte do MDB que quer a candidatura própria? Eu não tenho dúvida alguma que a maioria do partido, leia-se, prefeitos, vereadores e líderes políticos. Nós temos 168 prefeitos, 1.080 vereadores. Eu posso considerar que mais de 80% desta base deseja a candidatura própria. E muitos deputados também desejam a candidatura própria. Então, eu não tenho dúvida que a lógica, o bom senso, recomenda essa candidatura própria do partido. Então, até o fim, nós vamos lutar por essa chama, por essa vontade genuína da base do partido de uma candidatura própria do MDB, e eu me coloco à disposição para ser o candidato. Deputado Rodrigo Pacheco, tem uma pergunta de um ouvinte nosso, Douglas de Santa Luzia, que nos mandou aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, deputado. O senhor teme que a sua proximidade com o senador Aécio Neves possa prejudicá-lo na eleição? Depende. Se essa proximidade for criada, ela não vai colar, porque, na verdade, a minha vida pública de 3 anos demonstra isso, as campanhas que eu disputei, uma de deputado e uma de prefeito de Belo Horizonte, que eu nunca tive padrinho político, eu sempre me posicionei de maneira independente, de maneira sempre muito imparcial nas decisões que tomei, inclusive como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e busco construir uma candidatura que tenha forças políticas do meu lado, porque isso é essencial para ganhar a eleição, mas que tenha como pauta base principal a sociedade civil, as pessoas que querem uma mudança da política e refletir esse anseio de mudança através da nossa candidatura. É essa a minha intenção. O senador Aécio Neves é um eleitor mineiro importante, porque é um senador da República, tem uma história, inclusive, no seu governo de estado, que foi um governo de muito progresso para o estado de Minas Gerais, e ele haverá de responder na seara própria do Poder Judiciário os problemas que tem enfrentado. E a questão do senador Aécio Neves também se resume a uma questão de partido, é o PSDB que haverá de decidir qual o espaço que terá dentro de uma composição de candidatura, como governador, como vice-governador, como espaço de senador. Então, estou muito tranquilo em relação a isso, porque há uma premissa que é absolutamente sincera, verdadeira, que a nossa candidatura não terá padrinho político, mas soma de esforços dentro de um propósito comum de salvar o Estado. O senhor aceitaria o apoio dele? Vale aquela máxima de que apoio a gente não escolhe, a gente recebe? Apoio a gente tem que ter de todos os cidadãos mineiros e todos aqueles agentes políticos que queiram nos apoiar, nós vamos receber o apoio, até porque o senador integra um partido que é importante para o projeto, que é um partido que tem inúmeros deputados de muita qualidade, há 138 prefeitos, salvo engano, no PSDB, cujo apoio nós precisamos para poder vencer as eleições. Mas todos
absolutamente cientes de que o nosso eventual governo será pautado no enxugamento da máquina pública e sem aquelas práticas viciadas que sempre pautaram a política nacional no Brasil. Então, tendo essa compreensão, nós receberemos todos os apoios para a nossa candidatura ao governo do Estado. Deputada, a gente está caminhando para o fim da entrevista, mas nós gostaríamos de ouvir uma opinião do senhor sobre esses desdobramentos em relação à situação do ex-presidente Lula, né? E como o senhor acredita que isso pode interferir na eleição estadual também? É uma questão jurídica que tem um reflexo político verdadeiro, que retira o presidente Lula da candidatura, e isso tem um efeito cascata nos estados, não há dúvida alguma disso. Eu tenho muita prudência, Delma, por ser advogado, de não me permitir fazer comentários muito severos em relação a questões jurídicas e judiciais. O caso do presidente Lula é uma questão jurídica, é um processo criminal que ele enfrentou, que um juiz o condenou, que o tribunal confirmou a sua condenação, mas vejo muitas pessoas elogiando a decisão ou criticando a decisão sem o conhecimento de causa sobre a existência ou não de provas do processo. O que eu tenho que fazer é confiar no Poder Judiciário do meu país, na Justiça Federal do meu país, porque um juiz federal, que é o juiz Sérgio Moro, se debruçou sobre essa causa e o condenou. E um Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também não tem motivo para ter dúvidas sobre a idoneidade, a isenção e a imparcialidade desse tribunal, confirmou essa condenação com um aumento de pena. Eu, como cidadão, me resumo a isso, a uma avaliação, um respeito de uma decisão judicial, como sempre fiz na minha vida. Mas isso tem um reflexo político natural, que é realmente a retirada do presidente Lula do cenário político em razão da lei da ficha limpa, que impedirá o registro da sua candidatura. Deputado federal Rodrigo Pacheco, ainda no MDB, não se sabe se vai continuar e até quando, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença, o senhor que nos dá aqui o prazer da presença pela segunda vez no Café com Política. Eu agradeço, vim pela segunda vez e virei quantas for chamado e convidado. É uma honra para mim poder estar próximo aos ouvintes e transmitindo essa nossa mensagem de uma vontade muito sincera e genuína de fazer uma política diferente. Ana Luísa Faria participou conosco. Obrigado pela participação. Bom dia, Ana. Bom dia, Rodrigo.